Boa noite a todos. Este é um trabalho da matéria de Estatística, da professora Andréia, APS número 4, cursado por nós, alunos de Engenharia Civil do 7º período. Os integrantes Arthur Moraes, Amanda Salles, Gabriel Duarte, Lucas Lourenço. Bem, gente, nesse trabalho nós vamos falar sobre correlação e regressão linear. A correlação, em definição, dos levantamentos estatísticos, frequentemente procura-se verificar se existe relação entre duas ou mais variáveis, isto é, saber se as alterações sofridas por uma das variáveis são acompanhadas por alterações nas outras. Temos um exemplo, uma população A, queremos saber qual é o nível de relação entre a variável peso x e a altura y dos indivíduos. Para quantificar a associação entre as variáveis x e y, utilizamos essa correlação. É uma medida estatística, tem como objetivo verificar o grau de associação entre duas variáveis, uma variável independente e uma variável dependente. Os valores dela variam entre -1 e 1. A forma da correlação, que tem como incógnita a letra R, a forma chamada de Pearson, é da seguinte maneira. É o somatório do produto de x vezes y, menos somatório de x, vezes somatório de y, sobre o número de acontecimentos. Esse n é o número de acontecimentos. Dividido pela raiz quadrada do somatório de x ao quadrado, menos somatório de x elevado ao quadrado, sobre o número de acontecimentos, o produto de somatório de y ao quadrado, menos somatório de y elevado ao quadrado, sobre o número de acontecimentos. Após encontrar o valor de R, podemos classificar assim essa correlação das variáveis. Ela varia em diferentes autores e aplicabilidades. Aí a gente tem uma interpretação, gente, nessa tabela, quantificando os níveis dos valores obtidos por R. Quanto mais próximo a 1, a gente tem uma correlação, 1 a menos 1 no caso, uma correlação bem definida. Quanto mais próximo de 0, os valores são dispersantes. Aí temos os gráficos possíveis de serem obtidos com os valores de R. Tem a correlação positiva, a correlação negativa e a não correlação, que é os valores dispersantes. Aí temos uma aplicação de um exercício. Um agente de turismo estudou a demanda de passagem sem relação à variação do preço de venda e obteve os seguintes valores na tabela a seguir. Aí estão os valores aí. A gente joga essa tabela no Excel e a gente obtém os valores de x e y. Jogando na fórmula, aquela fórmula que foi apresentada, a gente obtém um valor de menos 0,62477. Assim sendo, a gente obtém esse gráfico. Com o valor de R, a gente pode observar que é uma correlação aqui, uma correlação decrescente, uma correlação negativa, com coeficiente de menos 0,62477. Agora a gente vai falar sobre regressão linear, que é um pouco da continuação de correlação aí. A regressão linear é um modelo matemático que justifica a relação entre duas variáveis x e y. Como é que a gente pode deixar isso de uma forma mais clara? Ela tenta expressar a forma de equação, utilizando a função linear, parametrizar e dar provar valores para uma variável y de acordo com o valor da variável x. A gente vai tentar deixar isso mais claro agora. Supondo que a gente tem duas variáveis, a altura, x, e o tamanho do pé de uma determinada população, que a gente vai chamar de y aqui. Utilizando o método da correlação, já foi passado anteriormente, a gente consegue perceber, usando a fórmula de Pearson, que o coeficiente de correlação entre essas duas variáveis é consideravelmente alto. É uma correlação forte, ou seja, tem uma relação entre essas duas variáveis. Aí, praticamente falando, a gente conclui que o tamanho do pé da pessoa é fortemente influenciado pela altura dela. Então, é o que o coeficiente de correlação fala para a gente. A gente considerou que o valor R maior que 0,9, próximo de 1, que dá uma distribuição linear desses pontos aí. Então, com a gente tendo isso com base numa população limitada, determinando, 10, 15 pessoas, a gente vai calcular agora a reta de regressão, que vai determinar um valor aproximado do valor do pé de acordo com a altura x da pessoa, para qualquer indivíduo de uma população. Ou seja, eu faço a coleta dos dados de uma população limitada, de 10 pessoas,
por exemplo, ou 15 pessoas, e calcula a correlação, veja que é uma correlação forte, determina uma reta de regressão, que é o que a gente vai explicar agora, e com essa reta eu consigo determinar o tamanho do pé de qualquer pessoa dessa população, mesmo que não tenha participado da coleta, de acordo com a altura. O que a gente conclui disso aí? Que quanto mais próximo de menos 1 ou 1 for o coeficiente de correlação de duas variáveis, mais confiável será o valor encontrado na reta de regressão. Ou seja, quando a gente pegar o valor x, se a gente tiver uma correlação forte entre duas variáveis x e y, se a gente pegar o valor de x e jogar na equação da reta de regressão, a grande chance do valor y que a gente encontrar nessa equação ser um valor real da amostra ou do qualquer variável que a gente esteja analisando. Como é que a gente coloca na prática isso aí? Dados os valores dos pares de variáveis x e y, que a gente vai coletar numa amostra, dependente de qual seja essa variável, a gente calcula a equação y igual a mais bx da reta de regressão. Como é que a gente calcula isso? Primeiro a gente vai calcular o valor de b, utilizando uma fórmula, que b vai ser igual somatório do produto de x e y menos somatório de x vezes somatório de y sobre n. Esse n é o número de amostras que a gente coletou, número de acontecimentos. Isso tudo dividido pelo somatório da variável x ao quadrado menos somatório de x elevado ao quadrado sobre n novamente. O resultado dessa equação a gente tem o valor de b, da equação y igual a mais bx. Depois que a gente encontra b, a gente vai calcular o valor de a. Para calcular o valor de a, a gente estratificou a equação de a. Primeiro a gente calcula a média dos valores de x e y, ou seja, a gente soma todos os valores de x, divide pelo número de acontecimentos, número de coleta que a gente fez, soma todos os valores de y, divide pelo número de coleta que a gente fez. Em seguida, a gente aplica os valores na fórmula que está aparecendo aí para vocês aí. A é igual a média de y menos b vezes a média de x. O b a gente já calculou anteriormente, no slide anterior aí. E com esse valor a gente encontra, com essa equação a gente encontra as duas variáveis para compor a equação lá da reta de regressão. Com esse valor calculado, como eu já disse, a gente consegue determinar a equação y igual a mais bx. Diferente da álgebra, só uma comparação que utiliza apenas dois pares de coordenadas para calcular a equação da reta, que a gente vai pegar lá da cálculo 1, função linear. Em estatística, a gente utiliza a maior quantidade de informação possível, ou seja, quanto mais a gente conseguir coletar dados, valores para x e y, para os pares variáveis, mais confiável vai ser o cálculo da nossa reta de regressão e garante o melhor ajuste para as variáveis que a gente vai propor calcular. A gente vai ver mais à frente aí na aplicação do exercício. Aplicando então o que a gente está passando aqui para vocês, exemplificando, a gente pegou um exemplo aí de uma tabela onde a massa muscular é a variável y, que varia, é a variável dependente, de um grupo de 18 mulheres com a idade, que é a variável x, variando entre 40 e 79 anos. Ou seja, x é a variável independente, a pessoa vai ter a idade dela, independente de qualquer... não tem nada, nenhuma outra variável que influencia na idade. E a gente vai determinar a massa muscular y, que é uma variável dependente de x, que de acordo com a idade, a massa muscular vai ter um valor especificado. Com base nessa tabela, a gente vai calcular o coeficiente de correlação entre essas duas variáveis. A gente já monta uma tabela que mostra o valor de x, que é a idade, são 18 amostras que a gente tem aí, foram coletadas 18 mulheres. O valor de y vai ser a massa muscular dessas mulheres. A coluna x vezes y, que é o produto de x vezes y, da idade vezes a massa muscular. O valor da idade ao quadrado, o valor da massa muscular ao quadrado. E lá embaixo a gente já tem para a gente, no final da tabela, a última linha, a soma desses valores. Isso aqui é para facilitar, para a gente já jogar os valores direto na fórmula. Jogando na forma de peça, encontramos o valor do coeficiente de correlação. Aí a gente encontrou uma correlação negativa forte,
próxima de 0,9 aí, ou seja, negativa. O que essa correlação negativa quer me dizer? Que, em palavras práticas, é inversamente proporcional. Quanto maior a idade, menor vai ser a massa muscular da pessoa. E pelo valor aí, o módulo desse valor, próximo de 0,9 aí, a gente vê uma correlação forte, que significa que na prática a massa muscular está influenciando, a idade da pessoa influencia na massa muscular dela. Só uma dica aí, nas pesquisas no Excel é possível calcular, a gente não precisa usar a fórmula de Pearson no papel, o próprio Excel tem essa fórmula na base de dados, onde a gente só seleciona a matriz X, ou seja, a coluna com os valores de X, a coluna com os valores de Y, e ela já consegue me dar o valor do coeficiente de correlação. Com base no exercício aí, a gente tem o gráfico de dispersão, os pontos são 18 pontos aí das 18 mulheres, a reta, que a gente vai mostrar o cálculo a seguir, é a linha de tendência, ou seja, próxima à reta de regressão, que a gente vê aí que os pontos tendem a ficar próximos dessa reta. Agora aí a letra B do exercício, a gente vai calcular a reta de ajuste, de regressão, para a relação entre as variáveis da massa muscular Y e a idade. Ou seja, com base da coleta que a gente fez, a gente vai determinar uma equação que para qualquer idade da mulher que eu pegar na população, eu vou ter uma massa muscular aproximada do que essa mulher deve ter. E qual próximo vai ser essa massa muscular? De acordo com o coeficiente de correlação. Então, como a gente passou, a gente vai calcular a equação do tipo y é igual a mais bx. A gente vai calcular o valor de b inicialmente. A gente pegou os valores da tabela, jogou na fórmula de b e achou o valor de b com menos 1,027. Calculamos a média de x. A gente encontra o resultado de 61,556. E a média de y, que a gente encontra o valor de 85. Jogamos na fórmula para calcular a. Lembrando que A é calculado de média de Y menos B vezes média de X. E a gente acha o valor de A de 148,218. Então a gente encontra que a equação de regressão, a equação da reta de regressão desse exercício é igual a Y é igual a 148,218 menos 1,027x. Sendo x o valor da idade e y a massa muscular. Mostrando na prática. Considerando que a gente vai pegar uma mulher de 50 anos. Qual seria a massa muscular média dessa mulher? Julgando pela fórmula que a gente equaciona a reta de regressão, a massa muscular dessa mulher vai ser aproximadamente 96,868.